Vejam como é que high-tech e low-life. ligando os pontos é cultura pra cultura caramba, demais. né? Por causa do Vilela, né? Eu só dou um espetáculo. É uma só. trilogia o Neuromancer. É, cara, eu outro dia achei o meu comprei a Neuromancer trilogia. lá, eu só tenho o Neuromancer. Eu não só li tem... o Neuromancer e vou ler os outros dois É, lá. só tem aquele. E sempre olho aquele do Perdido em Marte lá, Tá na sequência. tá na minha estante lá, cara. Devoradores de Estrelas. Devoradores de Estrelas. Lê logo porque... Mas como é que é o... Fala só rapidinho o enredo lá, que eu sempre O enredo esqueço. é a Terra Sem dar spoiler, a gente começa a ter uma nova era glacial, a temperatura começa a baixar porque o cara sol tá manja, chegando menos luz do sol pra cá e tá no mínimo solar. descobrem que tem um ser vivo que tá comendo os raios solares que estão vindo pra cá, que tá entre o Sol e a Terra. E aí descobrem que outras estrelas perto, as estrelas próximas estão acontecendo isso. Com exceção de uma. Aí manda uma missão pra essa estrela pra ver por que essa estrela não tá acontecendo isso. E a história começa com um cara, um astronauta que é mandado pra lá, né? Isso é muito interessante, sabe por quê, cara? E galera, ó, não perdi o fio da meada não, mas tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com 3 Atlas. O 3 Atlas, alguns relatos dizem que conforme ele está se aproximando do Sol, ele tá como se ele estivesse se energizando. Ele deveria se comportar de uma determinada forma quando chega perto do Sol. Como cometa. E se comporta diferente. É como se ele estivesse sugando a energia do Sol. Já tem a ver. Pô. Mas quando você pega, cara, aí o Arthur C. Clarke, aquele encontro com o Rama. Sim, cara, maravilhoso. Você leu? Que tem É exatamente isso. Mas tem mais a ver com o Oumuamua. Porque ele é todo cilíndrico também, muito comprido. Tipo um charutão. E a missão vai pra analisar e eles entram e é uma cidade lá dentro. Tem um mundo lá dentro. E se eu não tô enganado, esse Rama, ele se alimenta do Sol também, né? Isso. Suga ali. E o Arthur C. Clarke não brincava em serviço, são 3 livros também, são 3 livros. Cara, a galera fala, cara... Rendezvous with Rama. Arthur C. Clarke, a galera fala que ele não escrevia ficção científica, ele falava verdade por meio da ficção. Porque os livros dele tem muita ciência, ele manjava muito, então ele colocava muito, toda a parte de ciência, era muito era acurada. Muito maneiro, é verdade. Então, assim, A.G. Wells, cara, nesse Conspiração Aberta, ele fala, cara, a gente tem que criar uma nova ordem mundial, que ele chama de World Commonwealth, né, que é tipo bem-estar comum, bem comum mundial, que é a unificação global, política, social, econômica e tal, e acabando com esse negócio de Estado-nação tradicional, porque a desculpa deles é o seguinte, existem guerras. Geralmente as guerras são entre países. Se você não tem país, você não tem guerra. Acabou, meu irmão resolveu. Tipo assim, tá com dor de cabeça, arranca a cabeça. Porque sem cabeça você não vai ter dor de cabeça. Sua mulher te traiu no sofá, vende o sofá. Exatamente. Gostou dessa, né, Robert? Lembrei. O problema é o sofá, cara. Lembrei daquela piada que o cara falou assim, pô, meu irmão, acho que minha mulher tá me traindo com leiteiro, cara. Ué? O cara falou, por quê? Pô, cheguei no meu quarto lá, tinha umas caixas de leite. Aí o outro falou, pô, cara, eu acho que minha mulher tá me traindo com um carteiro. Aí o cara falou, mas por quê? Cara, tinha uma mala com negócio de carta, tipo coisa do correio dentro do meu quarto. Aí o maluco falou assim, pô, eu acho então que minha mulher tá me traindo com um cavalo. Aí ele falou, por quê? Pô, cheguei em casa e tinha um jockey dentro do meu quarto. Pelo raciocínio. Pelo raciocínio. Não? O Bigoda não entende as piadas, cara, ele não ri. Ele tem um senso de humor estranho, né? Eu contei aquela piada do barbeiro, ele demorou pra cair a ficha dele, ele não entende a ironia. Isso é engraçado, né? Meu irmão é assim também, cara. Meu irmão, eu lembro... O gabarito da piada pro rapaz. Meu pai é engraçado porque ele conta a piada e depois explica. Tem que dar um... Você entendeu? Ele dá o gabarito, então, o jockey que tava traindo, você cara, Ele é o Ricardo. Agora que ele entendeu, cara. Cara, você viu a cara dele quando eu falei isso? Ele falou, eu tô triste que daqui eu não tô conseguindo ver a cara dele. Tem que botar um espelhinho aqui pra eu ter um... Ele só entendeu agora, cara. Não, meu irmão era assim, cara. A gente tava criança, né? Um amigo chegou e falou aí... tinham 2 cachorros, né, conversando. Aí passou uma cadela e um cachorro falou, aí, vamos lá. Ele falou, não vou não. Ele falou, por que não? Parei de cheirar. Aí, meu irmão, pô, não entendi não. Não. Aí os caras falaram, pô, cachorro não tem mania de ficar cacheiro. Aí ele, porra, era cachorro na história? Pô, lógico, eu não falei que era o cachorro. Ele, pô, mas cachorro não fala. Não. Falei, ó, esquece, irmão, esquece.
Uma vez contaram a piada, não, o cara tava no bosque, ele, peraí, o que é bosque mesmo? Como assim? Esquece. É o cara que está contando que aquela piada tem um português, um francês e um americano no avião, eles colocam a mão pra fora do avião. Ah, mas não dá pra colocar a mão pra fora do avião. Cara, é uma piada só, cara, relaxa, velho. Pô, não precisa seguir as regras, né, do mundo com isso, cara, pô. Então, assim, cara, o H.G. Wells, ele já tinha essa ideia, vamos acabar com o negócio das nações e vamos criar um governo único global, que assim a gente acaba com as guerras, porque as guerras são feitas entre as nações. Na verdade, é inspirado nisso também que surge a Liga das Nações e depois a Organização das Nações Unidas, entendeu? A gente vai ter uma ideia de ter uma organização global que vai mediar os conflitos e daqui a pouco você não tem mais Estado-nação, você tem os grandes blocos, né? Tipo, a União Europeia é fruto dessa mesma visão de mundo, né? E o que é interessante é a gente perceber o cara que é o pai da ideia da Liga das Nações da União Europeia, que é o Conde Kalergi, com K. Escreve Kalergi, né? Ele tinha uma mistura curiosa, ele era descendente de austríaco com japonês. Pô. Ele tinha uma cara meio... Imagina um austríaco com um japonês misturado. É o Conde Kalergi. E ele tinha essa ideia de... Ele desenvolveu o conceito de pan-Europa, que a Europa não ter mais país, ser uma única nação, um único continente. Então, cara, o grande reset do Klaus Schwab, ele se inspira muito nisso. Klaus Schwab, então, é o cara que inventa essa ideia do grande reset, que é uma ideia que está impregnada em tudo quanto é lugar no mundo hoje. Você fala assim, Daniel, mas eu não vejo assim falar de grande reset. Aí eu pergunto, você já ouviu falar em ESG? Não. Environment Sustainability Governance, né? Sim. Meio ambiente, sustentabilidade. ESG é um dos pilares do grande reset, pô. Vê o nome grande reset, mas você vê as propostas, né? O que está por trás. Então, eu já ia falar, cara, que tudo começa... Eu tô até com um problema agora, que eu tô acostumado a conversar contigo, e aqui dá pra gente desenvolver as ideias, né? Aí eu vou nos outros podcasts e eu não saio falando tudo no início, eu vou construindo e enchendo de... Aí os caras cortam assim. Pô, na hora que vai começar, o cara, pô, foi muito bom. Eu falei, ih, rapaz, aqui é mais curto. Ah, é verdade, entendi. Tá começando a esquentar. Caraca, meu irmão, falei, mas eu nem falei o assunto ainda. Tava só na preparação, né? Eu tenho que ter um assessor só pra me falar, meu irmão, uma hora. Acelera. Início, meio e fim em 60 minutos. Então, assim, cara, eu ia começar já com o Klaus Schwab, tem vários livros, inclusive, eu tenho todos os livros dele, separei uma pilha desse tamanho de livro pra trazer, esqueci na minha sala. Falei, pô, deixa eu ver a capa, de repente eu vou comprar os livros também, vale? Vale, cara, Quarta Revolução Industrial, vale a pena. É o primeiro livro que eu ia citar. Pode repetir o nome do livro, por favor? A Quarta Revolução Industrial. Só que eu ia te perguntar isso, Vilela. A gente pode agora já pegar esse primeiro livro, não é o primeiro livro que ele escreveu, é de 2016, mas é um dos livros mais interessantes para a gente pensar o que é o grande reset. Ou a gente já parte por Quarta Revolução Industrial, ou eu te explico um pouco de onde esse cara tá vindo. Primeiro isso. Então pode ser? Vamos lá. Temos tempo? Tem. Galera, acho que a galera vai gostar. Cara, é um alemão. Klaus, né? A galera fala Schwab, mas alemão é Schwab, né? Klaus Schwab. Porque o W tem som de V, né? Lá não tem... Nos Estados Unidos é o contrário, né? O W tem som de U, né? A gente fala Vilma, aqui lá é o Wilma, né? Você vai ver Flintstones, né? Aí o Fred Flintstone, Wilma, né? Aqui a gente fala Vilma, né? Vilma! É. Olha lá, Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab. Então, esse aí, Klaus Schwab. Eu tenho isso tudo lá, cara. Eu até deixo na minha mesa lá, quando eu faço as lives, que eu sempre mostro, né? Pra incentivar a galera ali. Agora... Esse cara, meu irmão, qual que é o esquema dele? Qual é a situação dele? Ele falou o seguinte, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eu era muito jovem, a gente tá falando dos anos 45, 50, eu fui para os Estados Unidos para tentar conhecer a sociedade americana. Só que ele fala, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães eram os vilões, um alemão não era muito bem recebido nos Estados Unidos. Então eu cheguei lá meio assim, peixe fora d'água. Aí eu fui lá na Universidade de Harvard e quis assistir umas aulas. Perguntei ali, posso assistir uma aula como ouvinte e tal? E os caras falam, não. Aí ninguém queria saber de um alemão em Harvard, né? Até que eu fui até uma aula de um cara chamado Henry Kissinger. Que, na verdade, o nome dele não é Henry, né? Heinz Kissinger, né? Que nasceu na Bavária, exatamente lá na Floresta Negra, de onde saem, né, as grandes... No sul da Alemanha. Feitiçarias. Inclusive, quando eu era mais novo, eu não tinha... Eu estive lá, você esteve lá? Não. Cara...
Tem um climinha? Tem um clima, viu? É, tem uma parada ali, Tem uma né? parada. Uma vibe. Tava meio chuvoso. É. Eu fui num hotel. Baviera, né? Às vezes o cara fala É. Baviera em vez de Baviera. Fui num hotel, numa cidadezinha dessa, bem no meio da Floresta Negra. A mulher, a velhinha que me atendeu era tipo uma bruxa, velho. Parada de filme, assim. Sabe aquele rosto assim, coisa de filme, assim. Caramba. Mó climão, né? Não tinha nada a ver, mas tipo, você constrói todo na sua É, a cabeça. atmosfera da parada, né? Aquele lugar úmido, É. aqueles lugares cheios de coisa pendurada na parede, gato andando. Um símbolozinho estranho, símbolos né? estranhos, Uma exato. heráldica e tal. É. Cara, aí o Klaus Schwab falou, pô, eu tava lá, aí eu pensei, poxa, eu sou alemão, ele também é alemão, acho que ele vai deixar eu assistir a aula. E deu certo. Ele chegou, poxa, eu sou alemão, tô aqui nos Estados Unidos, querendo conhecer, estudar. Você poderia me permitir assistir a aula aí, como ouvinte? Eu, claro, pô. E aí ele fala, aí começou uma grande amizade. Cara, Henry Kissinger, ele foi um dos caras mais poderosos do planeta. Ele venceu o Nobel da Paz, foi secretário de Estado. Mas a grande questão é que é a história oculta do Henry Kissinger. Como assim a história oculta? Cara, Henry Kissinger, um alemão, um imigrante alemão nos Estados Unidos, como é que ele chega ao alto escalão do governo norte-americano e a gente poderia dizer até do cenário global, né? Henry Kissinger é endeusado na China, meu irmão. O chinês adora Henry Kissinger. Porque o Kissinger foi o cara que na época do Richard Nixon ajudou a abrir a comunicação entre os Estados Unidos e a China, né? Tem até uma obra de música erudita do... acho que é John Williams.